Pessoal, vamos falar de mais um vazamento de dados, dessa vez por um sistema antigo, uma API SOAP de um sistema antigo. Essa notícia foi sugerida pelo Rei dos Piratas, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, e vamos entender o que que é, porque, veja, essa foi uma das notícias que eu não sei nem se eu cheguei a falar anteriormente aqui. Eu falei de vários vazamentos que nós já tivemos aqui no Brasil, em várias épocas, chega a ser uma coisa, um assunto repetitivo, o tempo todo tem novos vazamentos de dados pessoais, a ponto de eu brincar outro dia num vídeo meu aqui, para aquele LGPD, no final das contas, já vazou os dados pessoais de todo mundo, já tá tudo na rua aí umas 30 vezes, todo mês vaza mais um. Para que lei para isso, né? O que, lógico, deixa eu ressaltar de novo, é só uma brincadeira, porque dados pessoais, eles não são fixos no tempo, então você está todo dia tendo novos dados pessoais seus, você muda de endereço, você casa, você separa, nascem pessoas, morrem pessoas, então os dados pessoais eles mudam com o tempo. Então é importante realmente a gente proteger esse tipo de coisa, mas dá um certo ar de exasperação ver essas notícias, porque só esse ano a gente já deu umas 4 ou 5 notícias de grandes vazamentos de dados, e essa daqui é uma, acho que eu nem cheguei a falar antes, mas mais uma nessa conta aí. Então, eu vou falar sobre a notícia original, porque essa notícia aqui é basicamente que esses dados agora, 9 milhões de registros, já está disponível de graça para fazer download em fóruns da internet. Tá? Lógico, a gente não vai dar informação aqui, mas são dados muito completos. Tem nome, CPF, nome completo, data de nascimento, endereço completo, rua, número, complemento, bairro, CEP, município, estado, nome da mãe. Enfim, são dados muito completos sobre 9 milhões de pessoas que você pode baixar na internet de graça. É só procurar em fóruns aí sobre hacker, sobre pentest, esse tipo de coisa, você encontra esse tipo de informação. Bom, isso aqui eu estou falando a falha original, tá? Porque interessa mais pra gente. Lembra, o meu objetivo com essa coluna que eu faço aqui é falar sobre falhas em sistemas, o que nós, como desenvolvedores, podemos fazer para evitar que esses problemas aconteçam com o nosso sistema. Então, seja esse caso de vazar dados, eu fico muito triste, pode ser que o meu nome esteja lá, enfim, é um absurdo isso, mas é uma coisa que meio que já aconteceu, esse problema não dá mais para evitar, né? Confidencialidade tem essa questão. Uma vez que foi vazado, meu amigo, já era. Mas aqui cabe a gente entender como é que foi esse vazamento, até para evitar que isso aconteça em nossos próprios sites, no nosso sistema, evitar esse tipo de coisa. E tem duas dicas muito boas no caso desse sistema aqui. Bom, quando aconteceu a falha, foi no dia 19 de março, já tem alguns dias. Ela foi identificada por um especialista em segurança que se identificou como Andrei, e ele disse que se reportou isso ao Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança do Governo e ao próprio Ministério Público, e na verdade não tinha mudado nada. E o que aconteceu? Havia um sistema chamado Juventude Web, que é um sistema relativamente antigo, a primeira versão 2009, para Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional, ou seja, aquela coisa de primeiro emprego, entidades habilitadas para formação técnico-profissional, enfim. É um programa antigo do Ministério do Trabalho que estava no ar, esse site juventudeweb.mte.gov.br. Aparentemente ele não está mais no ar, vamos dar uma conferida aqui. Não está mais no ar. E a questão toda é a seguinte, esse site ele tinha uma API SOAP, então isso é muito comum em sistemas que você desenvolve, você tem que fazer uma consulta no meio da página, você quer que a sua página seja rápida, então você coloca um Ajaxzinho ali para consultar uma API SOAP para responder alguma coisa. A questão essa API, você tem que lembrar sempre, qualquer API SOAP ou JSON, qualquer API que você tenha no seu sistema, se você pode chamar, ela foi feita para você chamar ela pelo seu código, mas você pode chamar ela diretamente. E o que acontecia nesse caso era justamente isso. Se você chamasse a API diretamente, passando um número de CPF, ele retornava todas as informações sobre aquela pessoa. Então, eram informações sérias, tinham informações de um monte de coisas aqui, endereço, bairro, UF, enfim, nome da mãe. Realmente uma coisa meio assustadora isso daqui. E qual que é o grande problema de segurança? O grande problema de segurança, a gente já mencionou, eu falo muito isso lá no curso, porque é um problema de segurança muito comum.
Eu quando fazia, hoje em dia eu faço ainda, mas eu tenho feito menos. Quando eu fazia teste de invasão em sistemas, quando eu fazia avaliação de invasão de sistemas, a primeira coisa que você testa são as APIs SOAP e REST do sistema, identifica elas, tenta chamar diretamente, porque isso acontece com muita frequência. O desenvolvedor ele pensa naquela API, ah não, essa API aqui ela vai ser chamada só pelo meu sistema. Mas não, qualquer um pode chamar aquela API. Aquela API é um endpoint da internet normal, é como se fosse uma página mesmo. Você chama ela diretamente e você tem informação. Então, o grande problema aqui é falta de controle de acesso nessa API. Essa API, em tese, você só poderia acessar ela se você estivesse autenticado e tivesse direito de acessar essas informações. E se essas informações são do tipo, é a informação do usuário para fazer a complementação do cadastro dele, esse tipo de coisa só deveria permitir o acesso à informação do cadastro da pessoa autenticada. Então, se você se cadastrou nesse site com o seu CPF, você pode ver os seus dados pessoais. Então, se essa API puxar a sua ficha, ok. Você tem o seu CPF, você se autenticou como você consegue ter aquelas informações que são suas mesmo. Mas você não poderia botar outro CPF e pegar informações de outra pessoa. O que acontece? O desenvolvedor não pensa nesse caso de falha, caso de uso de falha, né? Não é um caso de uso normal. O caso de uso normal é o cara puxar a informação que é pertinente a ele no próprio sistema. O desenvolvedor sempre tende a pensar no sistema como ele funciona, não como ele falha. E o caso de uso de falha é o que o atacante vai usar. Ele vai tentar usar o seu sistema de uma forma que ele não foi preparado para usar. Então, esse caso aqui é um caso clássico de falha de controle de acesso em API SOAP. É uma coisa que eu falo muito lá no vídeo, no meu curso. Meu curso lá na Hotmart tem o link dele na descrição aí do vídeo, se você quiser fazer ele. É um curso de segurança no desenvolvimento de software, em que eu sistematizo essas coisas que eu falo aqui nesses vídeos, então tá bem mais organizado lá a coisa. Mas basicamente é isso. Se você tem um web service, pode ser JSON, tá? Pode ser REST, JSON, pode ser SOAP, XML, como você achar melhor, qualquer endpoint desse, você tem que fazer a verificação de segurança, tem que passar o token de autenticação, tem que checar se a pessoa está autenticada, se ela tem direito de ver aquela informação antes de responder. E isso é um problema maior ainda em serviços REST, porque o REST, a ideia dele é ser rápido. Então muitas vezes o programador pensa assim, não, então não vou verificar esse troço, ficar verificando se o cara está autenticado, se ele tem direito de acesso. Não, o cara pediu, eu mando. Não pode. Do ponto de vista de segurança, se os dados são sensíveis, você tem que checar se o cara tem direito de acesso, senão você vai acabar com um problema desse. Uma outra coisa que é importante notar aqui também é que é um sistema antigo e que não é necessário, e como você pode ver, eles tiraram do ar, foi a resposta deles. E qual que é a ideia desse tipo de coisa? Isso acontece também em muitas empresas, tá? Isso é um ponto de falha muito comum. Sistemas antigos que ninguém está prestando atenção. Você imagina que a equipe lá que desenvolveu esse sistema tomou as precauções de segurança e coisa e tal, mas o fato é que até os ataques de segurança eles vão evoluindo ano a ano. Isso significa que aquele seu sistema que está parado no tempo, que você desenvolveu há 20 mil anos atrás, estou exagerando, tá gente? Você desenvolveu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, que seja, mesmo que na época ele fosse um sistema seguro, hoje em dia ele não é mais. Então, ou você dá manutenção constante no sistema para ficar contornando os problemas de segurança, melhorando a segurança dele, coisa e tal, ou tira do ar. Sistema antigo no ar é problema. Mesmo que o sistema fosse seguro na época dele, ele não é mais seguro agora se você não está dando manutenção nele seguidamente. É só você ver, todo o sistema usa bibliotecas, usa um monte de bibliotecas de componentes que estão na internet. E todo dia saem novas vulnerabilidades nesses componentes. Pode ir lá no CVE, você vai ver, tem um monte de vulnerabilidade nova. Então, no mínimo, você tem que fazer este acompanhamento ao longo do tempo nos sistemas antigos para garantir que alguma coisa que potencialmente até era segura antes, se tornou insegura agora. E tá frágil, aí você tem que corrigir, você tem que dar manutenção, tirar aquele componente, atualizar aquele componente, enfim, corrigir aquele problema. É um risco muito grande esses sistemas antigos. Sempre pergunte, sempre busque fazer uma saída desses sistemas antigos, que você puder desligar deles é muito importante. E toma cuidado, esse processo de desligamento de sistemas antigos também tem que ser feito com calma. Por quê? Lembra que é muito comum, por questões judiciais, você ser obrigado a restaurar dados de sistemas antigos. Então, quando eu falo
tirar sistema do ar não é meramente apagar ele e tirar ele totalmente do ar. Guarde esse sistema com muito cuidado, isso é muito importante. Guarde a base de dados, guarde o código, guarde a lógica de programação, porque você pode precisar isso no futuro. Muitas vezes, quando o sistema é antigo, você deve guardar até a ferramenta que você usou para compilar ele. Porque lá na frente, se você precisar fazer uma alteração nesse sistema por uma ordem judicial, para você poder obter algum dado que está ali dentro, você talvez não tenha mais nem a ferramenta de compilação usada para aquilo. Isso é verdade. Gente, eu cheguei a desenvolver em Clipper, em DBase. Hoje em dia, onde é que você baixa um compilador Clipper? Eu nem sei se existe. Se existir, vai ser impossível achar aquela versão que eu usei para compilar o meu código. O que você tem que fazer quando você descontinua um sistema é guardar todas as ferramentas que você usou para criar aquele sistema, para compilar aquele sistema. Guarda aquilo tudo, cria uma pastinha lá em algum lugar e guarda esse troço inteiro para, se precisar no futuro, você ter como recuperar esses dados. Tipicamente, é 10 anos que é a previsão que eles colocam, por questões legais, de você poder ser obrigado a dar uma informação em um sistema antigo. Dependendo da empresa pode ser mais, dependendo do negócio pode ser mais, mas 10 anos é tipicamente o ano que você tem que pensar, tem que guardar esse troço por pelo menos 10 anos. Tira do ar, porque é sempre um risco de segurança, mas guarda tudo direitinho lá. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.